Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas propostos. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o professor e também atualmente presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura de Guarujá, o professor Zuel Garcia Siqueira, que está aqui já do meu lado. Obrigado pela presença, Zuel. Te agradeço e deixo um espaço para você cumprimentar o telespectador. Valdir, eu que mais uma vez agradeço o convite, sempre falo quando aqui estou, que é uma satisfação participar do teu programa, porque você sabe que a gente se identifica muito em termos ideológicos e sempre sempre sai um bate-papo aqui, né? Perdão, sempre sai um bom bate-papo aqui da nossa conversa. Legal. Zoel, você deixando como é que se diz, a vaidade de lado, você é meu professor predileto. Você gostaria de ter tido aula com você de tantas disciplinas assim, mas pelo menos para debater com bastante seriedade assim, os assuntos ligados à educação. E um dos maiores entraves, uma das maiores polêmicas agora dessa fase da pandemia de Covid-19 está sendo a polêmica em torno da volta às aulas. Você logicamente você é um cara que lê a beça, acompanha tudo quanto é noticiário, tem opinião formada, não tem temor de divulgar a sua opinião, de difundir a sua opinião. O que tem de certo e de errado em toda essa discussão em torno da volta às aulas, Joel? Como é que a gente consegue conciliar, porque afinal, nós ainda estamos numa pandemia. Né? Então, é tudo novidade, né? É tudo novidade. Então, é muita pretensão de qualquer pessoa sentar aqui na sua cadeira e dizer que tem uma solução para isso. E tem a solução correta. Não tem. São várias particularidades. Felizmente, o Brasil é um país continental, onde possui características completamente diferentes de cada região. Por exemplo, lá na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, que no mês de abril estava um verdadeiro caos, onde o cemitério não tinha nem mais condições de receber tantas pessoas que morreram no Covid. Hoje, exatamente a partir de hoje, já voltou o ensino médio das escolas públicas. E semana passada já teve o retorno das escolas privadas. Num estado que só tem UTI na capital. Exatamente isso. Então, olha só a particularidade. Mas lá realmente a Covid já está numa situação bem diferente do maior estado da federação, do estado de São Paulo, onde existem características próprias. As nossas redes são diferentes. Então, por isso que cada situação é uma situação. Agora, claro, a única coisa que tem que ser prioritário é a questão de se preservar a vida. Hoje nós vivemos no mundo moderno, nós estamos vivendo o Estado moderno. Né? E os pensadores, quando propuseram a criação desse Estado que nos administra, eles colocaram como prioridade a melhora da qualidade de vida. Hoje existe o poder público, porque a função do poder público, a função do município, a função do Estado e a função do governo federal é melhorar as condições de vida do seu cidadão. Então, nós pagamos impostos para isso. Então, a vida tem que ser prioridade. E a administração que entende que a vida é prioridade, realmente, na situação em que o Estado de São Paulo se encontra, na situação em que a nossa região da Baixada Santista se encontra, realmente falar em retorno de aula presencial é loucura. É loucura. Guardando todas as dificuldades. Eu sei que, por exemplo, os meus amigos que lecionam em escola particular estão numa situação econômica diferente dos meus amigos que trabalham na área pública. Porque a maioria dos profissionais da área pública, pelo menos o professor efetivo, não houve uma alteração no seu salário. Agora, os professores da escola privada, muitos professores da escola privada, os donos das escolas absorveram esse projeto do governo federal e estão remunerando de 20% a 25% o seu salário e o restante quem paga é o governo federal. Ou seja, houve uma alteração. Então, se você for conversar com o presidente do sindicato, dos funcionários de uma escola pública, tem esse discurso.
Mas se você convidar aqui o presidente do Sindicato das Mantenedoras das Escolas Privadas, eles têm uma visão diferente. Mas por quê? Porque não coloca a vida como prioridade. Coloca Se o nós lucro. colocarmos a vida como prioridade, é loucura retornar às aulas nesse momento. O lucro, a economia, é sempre essa discussão insana, né? É. Saúde versus economia, e virou uma politização, sei, absurda. Então, mas como é que pode virar politização com a morte? Exato. Ah, como é que você pode não se sensibilizar com 100 mil mortes? Agora já está 102 mil mortes. Uhum. Tá? Aonde o nosso país sofreu as consequências dessa pandemia depois de 2, 3 meses que outros países já passaram por isso. Ou seja, nós não aprendemos nada. Nós, que eu falo, são os nossos governantes, principalmente os governantes em nível federal. Eles não aprenderam nada com o que aconteceu lá na Itália, na Espanha. Eles não se sensibilizaram quando viram aqueles caminhões das Forças Armadas em filas, levando corpos. Não houve a sensibilização. E hoje nós chegamos com mais de 100 mil vidas. Então, em termos gerais do Brasil, até mesmo dando o exemplo lá de Manaus, retornar aula presencial nesse momento é loucura. Joel, se a gente se prender aqui no estado de São Paulo, vamos dizer assim, pelo menos nossa realidade, sem logicamente fugir do ambiente nacional, mas o plano São Paulo de retomada da economia, ele dividiu o estado em regiões, né? Nós temos regiões fase amarela, como aqui a Baixada, mas tem regiões no vermelho, que é lá a pior fase, né? Onde só funcionam serviços essenciais. E o ensino público, ele segue um parâmetro estadual, né? Você me corrija se eu estiver errado, mas como vamos retomar numa hora dessa, se uma região não pode tá na fase vermelha e a outra está na fase amarela? Como você vai estar criando um desequilíbrio aí? É por isso, Valdir, que existem as nossas particularidades. Por exemplo, existe município que tem rede própria, que não segue a orientação do Estado. Entendi. Então, tem municípios que têm escolas do Estado e tem escolas do município. Mas o município possui rede própria, então segue o seu projeto, as suas determinações. Enquanto que o Estado, as escolas do Estado seguem determinações do governo do Estado. Por exemplo, aqui no Guarujá. Aqui no Guarujá nós temos a rede própria, mas também nós temos a rede estadual. Isso. Então, o Estado determinou que o retorno vai ser, se houver possibilidade, primeiro seria a partir do dia 4 de setembro. 4 ou 8 de setembro, não. Foi prorrogado para outubro. Tá? Mas se, por exemplo, se a região do Vale do Ribeira, que está na área vermelha, continuar na área vermelha, nem em outubro eles vão retornar. A rede estadual. A rede estadual. Mas também a rede municipal também não deverá retornar. Porém, a rede privada, que é subordinado à rede estadual, o próprio secretário estadual de Educação, numa entrevista hoje, já deu uma flexibilização maior. Por exemplo, o ensino superior privado, se quiser retornar aula presencial, já pode retornar. Então, é isso que a gente está conversando. Quando você não prioriza a vida, dá essa questão. Tá? Então, tanto o governo federal, o governo municipal e o governo estadual têm que priorizar a vida. Quando se prioriza a vida, não dá para retornar. Aí você tem vamos supor que no Jardim Boa Esperança, tem o João e o José. O João estuda na escola municipal, o José na escola estadual. O João volta para as aulas e o José não. Quer dizer, você está criando aí castas dentro das castas, né? Exatamente. Isso existe aqui no Guarujá. Existem famílias que têm filhos matriculados na rede municipal e filhos matriculados na rede estadual, na rede pública. Isso sempre existiu. Até porque, desde quando eu fui secretário, lá no começo dos anos 2000, o governo do Estado cobrava a municipalização. E eu sempre, ideologicamente, fui contra a municipalização, eu resisti. Depois, os outros secretários que entraram também resistiram. Mas, por exemplo, no município de Santos, toda a rede de primeira a quinta série é do município. Tá? Agora, no Estado, existe ensino fundamental 2 e ensino médio. Aqui no município do Guarujá, não. Aqui no município do Guarujá tem escola de primeira a quinta série, que é do Estado, e tem escola de primeira a quinta série, que é do município. Então, por isso que nós temos que entender
todas essas particularidades. Mas essas particularidades, Valdir, meu amigo, minha amiga que estão nos escutando, não pode estar à frente da vida do ser humano. Tá? Então, o ser humano é mais importante. Agora, mas as escolas privadas estão passando pela uma situação. Então, eu sei disso. E eu sei também, Valdir, uma categoria que está sofrendo muito são os motoristas de transporte escolar. Tá? Mas aí que entra o poder público. Aí que entra aquela minha conversa lá no início. Tá? O Estado existe para, nesses momentos, ajudar esses grupos. Foi isso que aconteceu nas maiores crises mundiais. Na própria sociedade capitalista, quando existe crise econômica, quem vai lá socorrer é o poder público, é o Estado. O caso, por exemplo, essa semana está se discutindo lá nos Estados Unidos o fim, ou talvez a prorrogação do auxílio que o governo americano dá de $400 por semana. Isso, eu ia perguntar exatamente. Tu sabe o valor? $400 por semana. Quer dizer, dá R$2.000 por semana. Nós estamos aqui num patamar de $200 por mês, né? Por mês. Então, e olha que na briga, né? $600 que foi o Congresso que aumentou. O governo federal que aí está propôs R$200. Né? E na Alemanha, eu não vou aqui falar o valor, eu peço para você, meu amigo, minha amiga que esteja nos acompanhando, pesquise. Qual foi a ajuda que o Estado alemão deu lá? Qual foi a ajuda que o Estado português deu? Qual foi a ajuda que o Estado italiano deu? Aqui, o nosso Estado não está ajudando. Por isso que a crise é maior. Por isso que nós estamos chegando a mais de 100 mil vidas perdidas. Você fala do perueiro, né, do transporte escolar, né? Tem o tiozinho lá da pipoca, tem um monte de coisa. Quer dizer, para isso, essa era a hora de contar com a ajuda do Estado. Com a ajuda do governo, com a ajuda do Estado. Tem aquele que tem a papelaria lá na esquina da escola, que alugou lá, que montou, melhorou a sua garagem, entendeu? Isso tudo vive ao redor do ensino, mas é difícil. Porque outra coisa, Valdir, inclusive hoje foi divulgada uma pesquisa feita pela USP, que o local onde mais existe propagação desse vírus é o transporte público. E retornando às aulas, vai retornar esse grupo ao transporte público. Então, isso é pior ainda. Então, por isso, mais uma vez, que para preservar a vida, infelizmente, nós deveríamos suspender as aulas presenciais. Como é que fica a questão do aspecto pedagógico, Joel, do ano de 2020, por exemplo? Parece um ano perdido, pedagogicamente falando. Assim. Dizer que vai ser a mesma coisa que se fosse aulas presenciais, isso é mentira. Tá? O atual secretário, se comparecer aqui agora, o atual prefeito, o atual governador, dizer que nada mudou, é mentira. Tá? Realmente, vai ocorrer toda uma preocupação e reposição dessas aulas em buscar toda essa perda intelectual, porque, inclusive, semana passada, a Organização das Nações Unidas pediu uma atenção muito grande para o retorno das aulas, porque nunca na história do mundo moderno as crianças ficaram tanto tempo sem ter aulas. E isso realmente vai afetar as gerações futuras. Isso, sem sombra de dúvida. Agora, hoje nós temos aí as tecnologias modernas. Né? Nós temos as aulas remotas. Isso vai substituir o professor presencial? Isso é melhor do que o professor presencial? Claro que não. Nunca. Até porque eu digo que o ser humano não é uma ilha, o ser humano não pode viver sozinho. Então, esse ambiente escolar é extremamente importante para o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento da criança. Só que, nesse momento de pandemia, a melhor solução é o ensino remoto. Só que nós encontramos toda uma dificuldade em dificuldade de acesso do aluno a essa tecnologia, dificuldade de acesso do professor a essa tecnologia, também em razão da grande extensão territorial do nosso país, lá no interior do meu estado, do Pará, onde você, para se locomover só através de barco, é claro que a internet não vai chegar. Então, isso tudo tem que ser repensado para o fim dessa pandemia. Vai ter que se reavaliar o calendário de 2020, não só a questão do tempo, mas também a questão pedagógica. E, sem sombra de dúvida, tem que haver aí um trabalho conjunto entre
a administração, os pais, os alunos, para que a gente possa perder o menor número possível de crianças o seu desenvolvimento intelectual. Ou seja, que isso prejudique o menor número possível de crianças. A irresponsabilidade se daria, essa irresponsabilidade ela se verificaria assim de imediato, né? Porque já é difícil convencer o desembargador a usar, um desembargador que tem não sei quantas faculdades, a necessidade de usar máscara, né? Imagina convencer uma criança que ela tem que ficar o tempo todo de máscara, que não pode tocar no amiguinho, quer dizer... E depois essa criança volta para casa, muitas vezes, com os avós presentes, né? Mais uma vez, Valdir, tem que se analisar as particularidades. Exato. Agora eu vou te responder de maneira bem objetiva. Eu, enquanto profissional da área da educação, se eu tivesse um filho que estivesse na educação infantil, ou particular ou privada, ou pública, perdão, esse ano não retornaria mais. Tá? A educação infantil não deveria retornar. Exatamente por quê? Porque a dificuldade de você colocar uma criança de 2, 3 anos afastada do seu amiguinho, de ter que usar a máscara. Você vê outra pesquisa que saiu recentemente, onde o vírus mais está se propagando são entre os jovens. Né? Porque o jovem, ele acha que pelas condições físicas dele não pode, só que tudo bem, pode até ser que para ele as consequências do Covid sejam, mas ele vai levar para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó. Isso. Então, essa dificuldade é maior. Agora, educação infantil não deveria retornar mais em 2020. Agora, o ensino fundamental, o ensino médio principalmente, até porque em janeiro tem o Enem. Então, o ensino médio, principalmente o ensino médio público, porque o ensino médio privado está continuando, com todas as dificuldades na aula remota. Eu falo isso porque eu tenho filho professor de escola privada do ensino médio. Ele fala para mim, pai, 80% dos meus alunos estão acompanhando, tem uns 20%. E o meu outro filho que dá aula para a universidade, ele fala, não, a classe está acompanhando. O teu outro filho é aqueles 20% que não acompanha, é aqueles 20% que sempre não acompanha. Que sempre não acompanha, não tem jeito. Isso aí, com aula remota ou não, com internet ou não, isso daí não... Aí a culpa é do pai, culpa é da mãe, culpa é da família. Você ia falando a diferença do ensino fundamental para o ensino infantil. O ensino fundamental, você acha que é necessário que continue, pelo menos, o ensino remoto? É necessário também por causa do convívio social, tá? É claro que para a educação infantil também esse convívio social é importante. É nítido, Valdir. Se tu pegar uma criança que nunca foi numa escola, com 2 anos de idade, e você colocar aquela criança com 2 anos de idade, com 2 anos e meio, tu já vai perceber o quanto que aquela criança evoluiu. Claro. Tá? Só em relação ao convívio com seus iguais. Entendi. Mas é uma dificuldade maior de você manter a segurança para essas crianças de 2, 3, 4 anos. Então, agora, para o ensino fundamental, que também existe uma preocupação pedagógica maior, porque já está no processo de alfabetização, que isso é um momento extremamente importante. E tem o Enem, como você falou. E o ensino médio, em janeiro tem o Enem. Então, essas pessoas não podem parar muito tempo. Então, aí eu queria insistir nesse ponto mesmo, pedagogicamente falando. O Enem está marcado, vai ser em janeiro. Em janeiro. Vai ter. Boa parte dos alunos não conseguiram acompanhar como seria o ideal o ensino remoto. Estou falando da escola pública, né? Vamos falar da escola pública, tanto estadual quanto municipal. A maioria não conseguiu acompanhar da forma que acompanharia uma aula presencial. E como que fica isso para o final, para a conclusão de 2020? Não sei se a gente está falando, eu estou insistindo nisso muito cedo, nós ainda estamos em agosto, agosto, pode falar, mas parece um ano comprometido do ponto de vista pedagógico, só que a vida continua. 2021 vai ter outro ano, vai ser outro ciclo já, outro ano letivo. São particularidades tão grandes, Valdir, que eu já usei 4, 5 vezes, porque olha só, fizeram uma consulta pela internet para ver quando que seria o Enem. A discussão era porque muitos não tinham acesso à internet. Então, o que você concluiu? Quem votou para o Enem ser transferido para janeiro foi só quem tinha acesso à internet. E aquelas pessoas que mais estavam sendo prejudicadas nem participaram desse processo. É um diálogo de surdos. Olha só a particularidade, como nós estamos vivendo uma coisa extremamente nova e ninguém estava preparado para isso. Mas eu volto a dizer que não vai haver perda,
É impossível, né? Eu até agora, recentemente, li um artigo, até no teu jornal, do professor Walter, e ele faz de maneira muito clara, é uma crítica construtiva, no meu ver, de que a atual administração divulga que 80% dos alunos estão tendo acesso a isso. Quer dizer, esses números não batem com a realidade. Certo. Entendeu? Então, realmente, se 80% não bate com a realidade, já está sobrando 20%. Então, se não são 80%, são 50%, ou seja, está sobrando 50% de pessoas que não estão tendo acesso a essas aulas remotas. E isso vai afetar, sem isso. Por isso, a preocupação da ONU. Mas a preocupação da ONU se dá com todos os cuidados possíveis para o retorno da aula. Não que eles não entendam a importância de você manter o isolamento social, de você dificultar a aglomeração, só que o retorno às aulas é necessário, porque já está, inclusive o Brasil é o país que está mais tempo sem aula. Só que para retornar nesse momento é muito complicado. O detalhe é que nós estamos aprofundando toda a desigualdade, tudo que já havia de nocivo, de pernicioso, de ruim na condução de uma série de coisas, né? Isso é difícil para o estudante acompanhar o ensino remoto, como você falou, muitas vezes por não ter, ou lá nos confins lá do Pará, ou por aqui mesmo, alguém que não tem uma internet segura, como o professor Walter bem escreve, sempre se preocupa com a capacidade do aluno a acompanhar tudo aquilo. Tem também o lado do professor, né? O professor entrava na sala, já tinha que preparar uma aula, já é uma profissão de entrega, né, de abnegados, tem que preparar muitas vezes no final de semana ou de madrugada, preparar uma aula, mas ele entrava na classe e dava a sua aula. Agora ele faz tudo isso, mais a direção de imagem, direção de iluminação, ele é o contra-regra, ele é o cinegrafista, ele quer dizer, um acúmulo de funções às quais ninguém estava preparado mesmo. O professor hoje está trabalhando muito mais do que antes da pandemia. Só que o professor não está ganhando muito mais do que ainda. Muito pelo contrário. Os professores de escola particular estão passando por necessidade. Então, por isso que é muito cedo para discutir e tem muitas outras questões para se decidir retornar às aulas ou não. Nesse primeiro momento, em razão da situação nossa ainda com a pandemia, que nós estamos aí ainda tendo mais de 1.000 mortes por dia, o estado de São Paulo mesmo demonstrando que está havendo uma diminuição de casos, aqui no nosso município especificamente, mas ainda assusta. Nós estamos chegando aqui próximo de 300 mortes aqui no nosso município. Exatamente. Eu tenho filho que mora no município do interior de São Paulo, Bauru, que é uma população um pouquinho maior que a do Guarujá, ainda não chegou nem a 150 mil mortes. E ele está desesperado lá. 150. E aqui no Guarujá nós já estamos chegando a 300. Então não dá. Eu quero aproveitar e até parabenizar o prefeito, o secretário de Educação e o secretário de Saúde pela decisão antecipada em relação aos outros municípios aqui de não retornar às aulas enquanto... Mesmo antes do anúncio do governador. Mesmo antes do anúncio do governador, na semana passada. Exato, né? Isso, pelo menos, amenizou muito os telefones lá do sindicato, porque tinha muita gente ligando lá para a gente e perguntando qual seria a posição do sindicato. O sindicato está acompanhando, foi criada uma comissão para discutir o retorno às aulas. Tem 2 diretores do sindicato que estão participando, sempre passam para a gente, mas essa atitude do prefeito e dos secretários, tanto de Educação quanto de Saúde, foi extremamente plausível, como eu disse. Quando você prioriza a vida, não dá para retornar agora. José, eu queria aproveitar que você presidiu o Sindicato dos Servidores Públicos, né, do nosso pequeno universo, né, de 300 e tantos mil habitantes aqui de Guarujá, para te fazer uma colocação. Nesse período de pandemia, provou-se a importância do Serviço Único de Saúde, que são funcionários públicos, né, que estão lá, muitas vezes sem máscara, como a gente sempre acompanhou, sem gás, sem equipamentos básicos lá para atendimento. Temos aí a presença do professor de escola pública, como você viu, se desdobrando, como o professor Walter escreve, você colocou também muito bem, e outros professores também colocam, as próprias autoridades não estão de olhos fechados para isso. E temos, ao mesmo tempo, continuam todos aqueles movimentos
em torno de uma certa desvalorização do servidor público. Quer dizer, quando que a gente vai aprender? Se a gente não aprende num período desse o quanto é importante aquele servidor público concursado que está ali pago para fazer o trabalho ao qual ele se habilitou para fazer, passou numa prova difícil e está lá entregue, tem aquilo como sua única atividade. Se a gente não está aproveitando esse período para valorizar esse servidor, que mundo que a gente vai chegar? Mas Desculpa, eu me acredito, alonguei na pergunta. ótimo, Valdir, ótimo. Aqui você já falou muita coisa que eu deveria falar. Mas eu acredito que a sociedade brasileira vai sair dessa pandemia com um conceito diferente do servidor público. Eu acredito nisso. Apesar de toda a propaganda negativa, da falta de apoio do governo federal para o servidor público, se não fosse o SUS, se não fosse os profissionais do Sistema Único de Saúde, a quantidade de vidas perdidas no Brasil seria muito maior do que foi e o que está sendo aqui no Brasil. Mas não é só os profissionais da saúde. Nós temos os profissionais da segurança pública. Exato. Os profissionais que se preocupam com a limpeza dos postos de saúde. Né? Isso são servidores públicos, pagam com o salário do seu imposto. Né? Então, isso realmente, eu acredito que depois dessa pandemia, mesmo com base em toda essa propaganda do governo, que tem o objetivo de enfraquecer o setor público para privatizar, para terceirizar, porque isso é a característica de um governo liberal. Se você me permitir, Valdir, eu quero chamar a atenção do servidor público. Você, servidor público, você que coloca lá na sua chefia um político liberal, você não pode depois bater na porta do sindicato e perguntar o que o sindicato vai fazer. Porque um governo liberal, ele entende que o Estado é um obstáculo para o desenvolvimento da economia. Então, o governo liberal, ele propõe um Estado mínimo. E para ter um Estado mínimo, ele vai enfraquecer o servidor público, vai enfraquecer você. Se pudesse, fechava o sindicato. Sim, exatamente, se pudesse, como estão tentando fazer. Então, a gente o servidor público elege um governo liberal, esse governo liberal começa a tirar todos os benefícios, aí a pessoa vai bater lá no sindicato e o que o sindicato vai fazer? Por que eu estou falando isso, Valdir? Porque está acontecendo exatamente isso. Tá? Nesse socorro que o governo federal deu para os municípios e para o Estado, estão congeladas todas as promoções até dezembro de 2021. Ou seja, aquele servidor que receberia o seu quinquênio, que teria promoção de letras, não haverá mais isso, porque o governo federal proibiu. Então, nós temos vários servidores que votaram no atual governo e agora estão perguntando o que o sindicato vai fazer. O sindicato, não foi o prefeito, não foi o governador do estado, foi o governo federal, foi esse ministro Paulo Guedes, foi aquela granada que falou que ele, naquela fatídica reunião, em que ele abraçou o inimigo e colocou a granada no bolso do inimigo. Isso não são palavras minhas, são palavras do ministro da Fazenda, Paulo Guedes. E quem é o inimigo? O servidor público. Tá? Então, se nós somos inimigos da administração, vocês acham que eles vão trazer reconhecimento? Não, não vão trazer reconhecimento. E quando falam em servidor público, eles generalizam, falam o servidor federal, falam o servidor estadual, o servidor municipal, mas não falam dos militares. Dos militares, eles falam que é uma categoria diferente. Diferenciada. Porque toda essa mudança que teve, toda a reforma da Previdência que ocorreu, os militares não foram atingidos. Considerando aquilo que a gente falou de a importância do servidor da saúde, da segurança, da coisa, e da educação e todos os outros, da limpeza, seja lá o que for, essa granada vai explodir na população. Né? Na população, em termos de qualidade de atendimento. Qualidade de atendimento. Tá? Mas mesmo assim, a diretoria do sindicato, sensibilizado com a ação dos servidores públicos, nós colocamos ali um outdoor na entrada da cidade, parabenizando, porque se não fosse o trabalho do servidor público, eu particularmente conheço vários amigos, não só da área da saúde, quanto também da área da segurança, que tiveram o Covid, ficaram internados e passaram aí uma situação muito complicada. Certo. Joel, como eu falei no princípio, eu adoro conversar com você sobre essas questões ligadas à educação e ao ensino. Te agradeço muitíssimo aí pelas palavras, pelas luzes que você colocou sobre o tema, mas infelizmente a gente já está com o tempo estourado, deixa espaço para você. Já acabou, Valdir? Já, é uma pena. Eu confesso para vocês que a gente está com a agenda lá meia
mas realmente o papo aqui foi tão gostoso que... Mas, para finalizar, eu, mais uma vez, Valdir, agradeço o convite, agradeço esse espaço e dizer, claro, que num país igual ao nosso, com uma desigualdade social tão grande, quem vai melhorar as condições de vida serão os servidores públicos. Sem servidor público, a iniciativa privada não vai investir na melhora da qualidade de vida. Obrigado, Joel, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, um novo assunto cidade. Até logo a todos.